Esta será mais uma semana dedicada à reforma política no plenário da Câmara dos Deputados. Para amanhã está marcada a continuação da votação de uma das propostas. E quem está aqui para conversar com a gente sobre a perspectiva da semana no plenário é a jornalista Dini Moraes. Boa noite, Dini. Será que essa semana finalmente vota? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Olha, Keila, o impasse ainda é muito grande, tá? Há 3 semanas a gente só ouve falar, né, de reforma política aqui na Câmara dos Deputados. É o principal assunto e a prioridade dos deputados aqui. Agora, vale a gente destacar que tudo que envolva esse sistema político, mudanças no nosso sistema político eleitoral, é muito polêmico. Várias lideranças que eu conversei semana passada repetiram uma frase que ficou muito icônica, digamos assim, para esse momento. Nós temos 513 deputados, provavelmente nós temos 513 versões de reforma política que poderiam ser feitas aqui na Câmara. Essa primeira proposta do pacote conhecido como reforma política, que já está no plenário da Câmara, é a PEC 77. Ela é uma proposta que muda a Constituição e traz alguns pontos bem polêmicos. Na semana passada, os deputados até aprovaram fatiar, ou seja, parcelar essa proposta até para facilitar a aprovação de alguns pontos em detrimento de outros, né? Que aí outros podem ser derrotados e não derrotar a proposta inteira. Lembrando que mudanças na Constituição precisam ter o apoio de pelo menos 308 deputados, ou seja, é uma aprovação de 13 a cada 5 deputados. Vamos falar dessa proposta, então. Um dos pontos polêmicos dela é a criação de um fundo público para custear as campanhas eleitorais. Lembrando que a doação de empresas está proibida desde 2015. E aí a gente vê deputados que defendem o financiamento público, deputados que defendem a volta do financiamento de empresas e deputados que acham que não é necessário criar um novo fundo. Vamos ter uma amostra de como é que está esse debate? Eu acho que dá para aprovar o fundo porque ele é uma necessidade para o financiamento da democracia. Nós temos visto em muitas cidades, nessas últimas eleições, ocorrer financiamento via crime organizado, via agiotagem, via Caixa 2. Os parlamentares vão ter que encontrar fontes de financiamento que não retirem recursos nem da educação, nem da saúde, nem dos investimentos, nem da segurança pública. Nós precisamos achar fontes da própria política. Nós poderíamos discutir neste ano, na Comissão de Orçamento, dentro do âmbito do orçamento e, eventualmente, acrescentarmos algo mais a esse fundo partidário, que já existe em torno de 800 milhões de reais, e partirmos para a eleição. Não há, no momento, nenhuma chance de nós retirarmos mais dinheiro do orçamento que iria faltar em outra área para fazer eleições no ano que vem. Eu sou favorável à volta do financiamento privado, mas também admito que não existe maioria para que isso seja aprovado. O tempo está cada vez mais apertado, mas a realidade é uma só. Nós não temos hoje maioria de PEC para aprovarmos nada do que está sendo proposto. Mas, Dini, a gente tem também mudanças no sistema eleitoral. Isso também é polêmico, essa discussão? Demais. E aí, eu acho que a polêmica é até maior do que essa da criação desse fundo público. Para você ter uma ideia, são 4 sistemas, ou seja, 4 formas de se eleger deputados que estão em questão hoje. Nessa proposta envolve o sistema que nós temos atualmente, que é o chamado sistema proporcional, tem o distritão, que seria a forma como a gente elege prefeito, governador, presidente, ou seja, os mais votados são diretamente os mais eleitos, esse é o chamado distritão. Entrou também em debate um chamado distritão proporcional, que é mais ou menos esse, dos mais votados são os eleitos, só que aí os votos que forem para os partidos são divididos entre esses mais eleitos, e também tem o distrital misto, que é o que realmente está na proposta, que mistura. Aí o eleitor daria 2 votos, um para o partido e um para os deputados, para os candidatos em si. Ou seja, são vários sistemas, todos eles estão lá em debate e se a proposta for colocada em votação, esses modelos também serão colocados em prova junto aos deputados.
A questão é o seguinte, Keila, nenhum desses tem 308 ainda. Tem 308 votos, como a gente mesmo ouviu o deputado Carlos Marum falar agora. Inclusive, várias lideranças partidárias estão falando que se não houver acordo, inclusive o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou isso também na semana passada, de que se as negociações não avançarem até amanhã e ao longo do tempo, é provável que até nada seja aprovado, né? E aí as negociações estão rolando, elas vão rolar até o momento que for realmente colocado em votação lá no plenário. E essa proposta está marcada para ser votada amanhã. Porque tudo isso tem prazo, né? Toda essa discussão tem um prazo para terminar para poder valer para as eleições do ano que vem, não é isso? Exato. Nossa legislação diz o seguinte, que para valer nas eleições do ano que vem, tudo precisa ter virado lei até um ano antes. Como a eleição do ano que vem é dia 7 de outubro, precisa ter virado lei até 7 de outubro deste ano. Então, nós temos aí mais de um mês, né? Um pouco mais de um mês, é isso, exato. né? Bom, Keila, também tem outra proposta, né, de reforma política que está para entrar no plenário, que é a proposta 282, que é uma PEC também muda a Constituição, também precisa de 308 votos, só que essa é um pouco menos polêmica do que essa primeira proposta, a segunda proposta do pacote aí de reforma política. O que essa outra proposta diz? Ela quer acabar com as coligações nas eleições proporcionais, ou seja, nas eleições de deputados e vereadores, e também estabelece uma cláusula de desempenho. O que é isso? É uma votação mínima, um desempenho mínimo que os partidos precisam ter para ter acesso ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de propaganda de TV e rádio. Essa daí, boa parte dos líderes são favoráveis, só que tem líderes de partidos menores, como o PSOL, que não concordam com a cláusula de desempenho. Então, é preciso ver aí como é que vão ficar as negociações. Tanto ela é menos polêmica que até alguns líderes e o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou que é possível que ela seja colocada em votação antes dessa outra que já está lá em votação. Pode ser que ela seja colocada antes também, mas tudo depende das negociações amanhã, antes da votação de fato. São muitas discussões, mas a gente tem também outros assuntos para essa previsão do plenário, né? Tem uma medida provisória que ficou para ser terminada, para ser concluída da semana passada, não é isso? Exatamente. Deixa eu chamar aqui uma telinha que tem um resuminho das medidas provisórias, que elas facilitam da gente conversar sobre elas. A medida provisória 777, ela muda a taxa de juros que é usada pelo BNDES nos financiamentos. Também ela é usada como referência na hora de remunerar o governo que dá o dinheiro para o BNDES emprestar para as empresas, certo? Essa medida provisória já teve o texto principal dela aprovado na semana passada, só que sob forte obstrução dos partidos de oposição, que são totalmente contrários. Aqui é o seguinte, os partidos governistas alegam que o governo está tendo prejuízo com a atual taxa de juros aplicada pelo BNDES, que é a TJLP. Por isso querem mudar. E a TLP, na prática, ela é um pouco mais alta. Então, diminuiria, o governo deixaria de ter prejuízo com esses empréstimos, certo? Já a oposição alega o seguinte, que um banco de desenvolvimento tem como função estimular a economia e que esse subsídio deve mesmo ser dado pelo governo. Então, está aí em discussão um modelo de banco de desenvolvimento, né? Faltaram 3 pontos para serem votados dessa medida provisória e eles devem ser colocados em pauta amanhã no plenário da Câmara. Então, precisa ser votado para aí sim ir para o Senado, tendo em vista que ela tem validade até dia 7 de setembro. Já a outra medida provisória, que é a 783, ela cria o novo Refis, que é um programa de desconto e parcelamento de dívidas que empresas e pessoas têm junto ao governo federal. Extremamente polêmica, inclusive dentro da própria base governista, né? Então, os parlamentares ainda estão tentando achar um acordo para que ela seja colocada em votação com menos polêmica do que ela está neste momento, Keila. Aí eu tenho uma última informação. Pois não. Esta semana a gente precisa lembrar que o presidente da República, Michel Temer, está viajando para o exterior. Ele está indo para a China, então o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ele vai ficar como presidente da República interino. Então quem vai estar presidindo a Câmara dos Deputados essa semana é o segundo vice-presidente, o deputado André Fufuca, do PP do Maranhão. É isso, Dini. Obrigada, boa noite. Boa noite. Vamos boa noite acompanhar a todos. essas discussões todas. Até mais.